maior talento do mundo pode acabar sendo o maior problema do Barcelona. Que o Lamine Yamal é fundamental no Barcelona, todo mundo já sabe disso. Mas será que você tem noção do tamanho do problema que ele está causando ao time espanhol? Isso porque, além de ser um dos melhores jogadores do mundo, o Yamal é o jogador mais perigoso do ataque do Barça. Mas como isso é ruim para o Barcelona? Porque sempre que a equipe do Barça tem dificuldades e não consegue achar espaço, a bola sempre vai parar nos pés dele, na esperança de que ele crie alguma jogada genial ou tire um coelho da cartola. No vídeo de hoje, eu vou mostrar porque essa dependência extrema no Lamine Yamal vai prejudicar seriamente o Barcelona. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu tenho que começar falando do amadurecimento do Yamal sobre o comando do Hansi Flick. No início da temporada, o Lamine parecia ser jogador em desenvolvimento e no fim parecia estar quase lapidado. Falando agora de como o técnico alemão moldou o time do Barcelona e como o Yamal influencia diretamente no estilo de jogo do clube catalão, o Hansi Flick montou um esquema tático onde o Pedri armava as jogadas, achando passes precisos e saindo de pressões, enquanto Lewandowski fazia o pivô atraindo a marcação e abrindo espaço para o Lamine atacar. Isso deu certo, você me pergunta? E a resposta é que deu muito certo. Pelo fato do Yamal ser muito novo, ele tem velocidade, explosão e obviamente isso ajuda na sua influência dentro de campo. Na temporada passada, era o Yamal quem criava as jogadas mais perigosas para o time do Barcelona. Ele foi o jogador com a maior precisão em dribles no Barcelona e também o jogador com mais chances criadas, ou seja, ele sempre foi muito importante. Porém, o protagonismo também passava pelo Rafinha e isso balanceava o time. Inclusive, muitas vezes o brasileiro se sobressaía em relação ao Yamal, pois o Rafinha era mais preciso e mais eficaz nas jogadas. Só que no caso do Rafinha era um pouco mais complicado, pois como ele jogava fora de posição porque trocou de posição com o Yamal, precisava muito da ajuda do Baldé para puxar os ataques em velocidade. Isso favorecia muito o Rafinha, porque muitas vezes ele tinha espaço para correr ou para realizar uma jogada de perigo. Porém, quando o Lamine se lesionou e ficou fora por um mês, foi quando o Barcelona começou a desandar. Foi exatamente naquela sequência horrível em que o Barcelona perdeu 4 partidas de La Liga, empatou 2 e ganhou somente uma partida. E também foi nessa época em que o Real Madrid passou o Barcelona em pontos. E no fim do ano de 2024, o Barça estava em terceiro colocado até atrás do Atlético de Madrid. No fim das contas, o clube catalão conseguiu se recuperar e venceu a tríplice coroa doméstica, mas teve que dar a vida em muitas partidas para que isso acontecesse. Ainda falando da temporada passada, vou falar agora dos jogos mais importantes que o Barcelona jogou. Isso é importante ser mencionado porque na grande maioria das vezes era o Lamine quem decidiu os jogos mais difíceis. No jogo da Supercopa da Espanha, o Real Madrid abre o placar com o Mbappé e esse gol meio que desmotivou o time do Barcelona. Mas quem puxa a responsabilidade e marca um golaço para empatar a partida para o Barcelona foi o Lamine, dando de volta a confiança para o time do Barcelona e a partir desse momento o Barcelona conseguiu golear o Real Madrid. No confronto contra o Borussia no Signal Iduna Park, estava acontecendo um jogo muito disputado. O Barça abre o placar com Rafinha, aí o Borussia consegue empatar o jogo 2 vezes e no lance capital da partida, o Yamal avança, dá um passe de gênio pro Ferran Torres e assim acaba a partida. 3-2 pro Barcelona jogando fora de casa num confronto super difícil. E para finalizar a parte da temporada anterior, tivemos os 2 confrontos contra a Inter de Milão. No primeiro jogo o Barça estava perdendo a partida por 2-0 e buscar um empate numa situação dessa é muito complicada, porque a Inter até então era a melhor defesa do campeonato. Porém o que parecia impossível se tornou real. O Lamine Yamal simplesmente faz uma das atuações individuais mais brilhantes que eu vi nos últimos anos. No primeiro tempo ele marca um golaço e causa um desespero na defesa da Inter, que tentava a todo instante dobrar ou triplicar a marcação para cima do Lamine na tentativa de parar ele, até o técnico Simone Inzaghi se render ao futebol do craque espanhol, falando simplesmente isso aqui na entrevista de pós-jogo. Um jogador como o Lamine Yamal nasce a cada 50 anos. Eu nunca tinha visto isso ao vivo. Isso nos causou problemas. Nós colocamos 2, 3 marcadores e com isso faltavam jogadores em outros setores. Quando o Barcelona não tinha criatividade nos jogos contra a Inter, os jogos eram basicamente resumidos em: o Barcelona não conseguia achar espaço, pois a defesa da Inter era muito forte. Toca no Yamal, vê se ele arruma uma jogada genial e vamos pra cima. O primeiro tempo do jogo da volta do Barcelona foi literalmente isso: tocar a bola no Lamine para ver se ele conseguia arrumar alguma coisa pro time. Isso causa um problema gigantesco a longo prazo e acima de tudo mostra um desafio que o Hansi Flick tem que resolver. Falando agora dessa época, o Barcelona perdeu Lamine Yamal por 3 semanas por causa de uma lesão que ele teve no pubis. Porém, por incrível que pareça, o clube catalão estava conseguindo se virar. A chegada do Rashford ajudou muito a suprir essa necessidade de avançar, quebrar linha de marcação, quebrar linhas de marcação e sair de situações de 1 contra 1. Porém, isso só aconteceu em jogos relativamente mais fáceis, pois até o confronto contra o Newcastle, que era considerado difícil, o time inglês vinha de um começo muito complicado na Premier League. No entanto, o Barcelona conseguiu ganhar aquela partida, mas era notável que o Yamal fazia muita falta, porque o Rafinha, que estava jogando na ponta direita, não consegue driblar ou se livrar de marcações como o Lamine faz. Isso ficou escancarado
escancarado quando o Barcelona teve que enfrentar o time da Real Sociedade. O jogo estava empatado em 1 a 1 e o Yamal, que estava voltando de lesão, em cerca de 2 minutos sai da marcação de um zagueiro, avança, toca no Lewandowski e sai o segundo gol do Barcelona, dando assim a vitória para o clube catalão. Agora eu vou mostrar para vocês como essa dependência do Yamal enfraquece cada vez mais o time espanhol. No jogo contra o PSG, o Barça teve um desempenho bom no primeiro tempo. O Pedro e o De Jong estavam conseguindo arrumar espaços, criando boas jogadas. Isso também conta muito com o apoio do Lamine Yamal. No primeiro lance ele faz uma jogada sensacional, dá um passe de gênio para o Ferran Torres e o zagueiro trava o chute. Isso se repetiu muito durante o primeiro tempo. O Lamine ia para cima, criava chances e foi basicamente isso o primeiro tempo. Só que um detalhe importante, ele ainda estava se recuperando da lesão e jogar com tanta intensidade desgastou ele demais. Tanto é que no segundo tempo ele quase não participa das jogadas ofensivas do Barcelona. E com isso, o PSG foi ganhando espaço, produzindo mais, o Barcelona estava se segurando pelas cordas e o time francês conseguiu virar a partida. Tendo isso em mente, o Hansi Flick tem que melhorar muito o Barcelona a ponto de o time jogar bem em jogos grandes mesmo que o Lamine Yamal não esteja presente. No confronto contra o Paris Saint-Germain, o time francês estava sem o seu ataque titular, mas parecia que nem precisava deles, pois a pressão na segunda parte da partida foi tão grande que o Paris parecia que estava jogando com um a mais dentro de campo. Isso é muito mérito do Luis Henrique, que tem o time do PSG na palma da sua mão. Os jogadores do Paris têm uma fé cega em tudo que o técnico fala e não só obedecem, mas dão a vida. Eu sei que nesse momento você vai falar que o Barcelona também estava desfalcado, e eu concordo, só que isso só demonstra que os jogadores reserva do Barcelona não estão preparados para esse tipo de jogo, diferente do time do Luis Henrique, que prepara todo mundo com a mesma intensidade. E agora, para vocês não falarem que eu só tô falando mal do Hansi Flick, eu acho que o técnico alemão tem total capacidade de perceber os erros do Barcelona e consertar no decorrer da temporada, igual ele conseguiu fazer temporada passada. Então eu confio que o Hansi Flick vai notar os problemas que o Barcelona tem e vai conseguir consertar essas falhas.